invincible. Manu, e sejam bem-vindos a mais um episódio de To Be Heroes! E nesse episódio começamos a saga da Loli, que é considerado por grande parte do público como a saga mais fraca meio que de To Be Heroes. Então eu vou ver se isso é verdade. O episódio começa no ano 39 após a fundação da associação. Numa academia, todos os meio que estavam malhando começam a prestar atenção num indivíduo. Esse sujeito estava puxando ferro meio que 50 vezes. E quando o treinador meio que do sujeito já ia dar água pra ela, ele acidentalmente deixa o chapeuzinho do sujeito cair e todos descobrem que esse sujeito é uma garota. Mas não só isso. É uma garota fofa. Como nós sabemos, o sistema de poder de To Be Heroes, que envolve a confiança, é um sistema maldito, pois assim que eles veem a fofurice da Loli, o índice de confiança dela cai. E aí ela tem mais dificuldade de levantar o peso. E dá pra ver pelo tom de voz dela que ela odeia esse mundo artificial. Aí a gente vai pro ano 28, mesmo período onde a rainha fez o seu discurso. E a gente vê que a criancinha que viu a entrevista da rainha no último episódio é a Loli. A Loli já corre até em direção à sua mãe e já decide que quando crescer quer ser uma heroína. E a mãe meio que se encanta com a determinação fofa da sua filhinha. Eu crescer quero ser uma heroína. Coisinha mais linda. A mãe já pega meio que o seu celular pra meio que gravar meio que o que a Loli disse. E aí voltamos pra atualidade. E a mãe dela queria mostrar o vídeo dela quando meio que ela era pequena. A Loli, que agora tem 16 anos, disse pra mãe de parar de dizer essas coisas. E a mãe, como meio que sua mãe, eu tenho o direito de ser sua maior fã. Jesus amado, parece até a minha mãe. Aí a Loli vai pro seu quarto e meio que vai vendo, meio que no nosso talão de alta tecnologia, o tio de corte de cabelo que ela vai decidir cortar. E aí a gente tem mais um flashback. E a Loli meio que tava se preparando pra meio que ela ser meio que uma heroína. A Loli vai lá e meio que ela defende meio que um dos amiguinhos dela de 3 valentões. O nome do coleguinha é Dachshund. E o amiguinho dela, o Da, meio que fala: pô, de onde você arranjou essas coisas? E ela: no porão de casa. Ô, Loli, onde você conseguiu essa arma aí? Achei um laboratório no porão de casa. Daí modifiquei algumas coisas que eu tinha. E olha os upgrades que a menina deu pra essas flechas, pois além de não ser facilmente tirável, a flecha meio que vai criando uma bola que vai ficando mais pesada até o adversário se curvar. A menina já era sádica. Bom, meio que o menino aí pediu aquela coisa pros seus capanguinhos. E às vezes até pensa, pô, e agora ele vai usar métodos sujos? Não, meio que o Garinha vai se confessar e dar uma carta de amor pra Loli. E esse bulhazinho só pega meio que pé do Dachshund porque meio que ele queria chamar a atenção da Loli. Mano, você tá se humilhando a si mesmo. Até a Loli tá achando isso vergonhante. Loli, é verdade que eu só pego no pé do Dachshund pra chamar a sua atenção. É sério, me entende, porque você é fofa demais. Só que toda vez que eu te vejo eu fico com vergonha de entregar essa carta. Mas eu não vou deixar essa oportunidade passar. Após isso, Dachshund meio que conversa com a Loli dizendo que as invenções dela são incríveis demais. E aí meio que a Loli meio que pergunta pro Dachshund que só porque ela é meio que fofa não quer dizer que ela pode ser uma heroína. E o menino fala sem jeito. Ela pergunta se aparece meio que realmente importa tanto. E o menino não se segura e admite que ela é fofa. O que você acha? Fala. É que eu acho que você é muito fofa. E se isso não corresponde à ideia de um herói, talvez não dê pra forçar. O Dachshund já ia meio que tirar um negócio meio que na sua mochila, mas a Loli pensou que meio que seria outra carta de amor e já sai correndo.
Mas não, era só meio que um guarda-chuva. A Loli vai correndo, meio que se perguntando se ainda há justiça nesse mundo. E aí voltamos atualmente de novo. Ela já decide cortar o seu cabelo pra parecer mulher. E a Loli já ia fazer isso, mas ela hesita. Ela não quer ceder meio que uma parte do que ela é. Ela gosta do seu cabelo comprido e também meio que coisas rosa. Apesar desse conflito ser bem bobinho, meio que em ponto de vista, você ainda leva em conta que, meio que o mundo meio que é influenciado pela confiança, então até a gente já entende. Aí que a Loli vê uma notícia meio que do fim do contrato de um herói chamado DJ. E esse aí é um Exex. E ela percebe que ele tá vestindo meio que uma espécie de máscara que parece um globo de discoteca. E aí que ela tem uma ideia. A Loli já vai correndo meio que em direção ao porão e a mãe, de novo? E já começa a música tema dela, que eu até gosto, meio que depois de ouvir várias vezes. Ela teve a ideia de projetar um traje de combate. A Loli meio que vai já pegando meio que seus equipamentos, enquanto a mãe só vai ficando meio que no celular. E aí que a gente vê o protótipo no que seria o traje da Loli. E a Loli já meio que sai, meio que partindo pra cidade. E aí que a gente vai pra um ponto onde vemos outra garota, que olha pra trás desconfiada, mas logo depois suspira, como se ela suspeitasse que alguém estivesse a seguindo. E realmente tá, quando o clima começa a ficar sombrio e a gente vê uma silhueta que estava olhando pra ela. A garota já sai correndo e aí chega a Loli. A garota fala que tem um tarado atrás dela e a menina até confunde a outra garota, ou a Loli como outro tarado, mas ela, não, eu sou a heroína e vim aqui te proteger. O tarado vai se aproximando e ele já até ergue meio que uma faca. E esse cara vai a toda velocidade em direção a Loli. E só pelo impacto já prova que ele é poderoso. A Loli meio que usa a propulsor meio que só para ganhar mais força e consegue dar um soco foguete na cara do tarado. E aí a Loli tenta lutar contra esse cara que é muito bom no uso da faca e sabe meio que usar muito bem meio que o beco como meio que ambiente de combate. E enquanto a luta meio que vai rolando, a menina já liga meio que com certeza pra polícia só para somar reforços. Os dois continuam lutando e aí que meio que o tarado pega a Loli desprevenida e meio que acaba meio que fazendo que ela perca o capacete. E a Loli fala, ô tarado, some daqui. E o cara só... Ele nem falou, mas já tá icônico. Some daqui! A Loli espera que esse tarado não volte. E aí meio que a garota, por que eu sou perseguida por gente estranha? Tomara que ele não volte. Por que eu sempre sou perseguida por gente estranha? A garota pergunta se a Loli tá legal. A Loli fala que sim, só meio que sua armadura tá danificada. E pede para a garota que fale para a associação investigar. Mas é a a garota que deveria agradecer. Pois não esperava que a heroína fosse uma garota fofa. E é claro que a Loli meio que não gostou da parte do fofo. E a garota percebe que essa parte da fofa meio que magoou a Loli. Mesmo assim, a Loli meio que vai pra casa. E ao voltar pra casa, a Loli percebe que tem 2 caminhões meio que pegando algumas coisas. Dentro de casa, a mãe da Loli tá conversando com o pai da Loli, que disse que ela herdou seu talento. E que ela fez tudo isso sozinha. O pai dela acha que eles foram muito negligentes. E ainda a tratavam como criança. A Loli chega e o pai dela, olha, eu não esperava que você criasse tantas invenções malucas. E estava tão concentrado no trabalho que nem percebeu o que a sua própria filha estava fazendo. A Loli pergunta do porquê que agora ele decidiu se meter. O pai dela só não quer que ela se arrisque tanto mais. Algumas coisas que ele trouxe pra casa são para fins de pesquisa pessoal. E não esperava que ele fosse usar coisas tão perigosas. Mas tá tudo bem, pois ele mandou meio que esvaziar o porão. A Loli pergunta que direito meio que ele tem de confiscar o seu trabalho. Além disso, ela quer meio que ajudar as pessoas. O pai da Loli fala que mexer com tanta arma e equipamento não é como brincar de casinha. Nisso, Dachu, amigo de infância da Loli, acha as plantas do traje de combate dela. E aí que o pai meio que fala, olha, se você tá tão interessado em fazer invenções, ele pede meio que ela trabalhe
no laboratório Brilho e vai enviar meio que um pedido de laboratório semana que vem. E aí leva ela e o Dachshund para uma visita e diz que as coisas dela vão ficar no depósito. E aqui ela ficou feliz com seu pai pela primeira vez. Não se preocupe. Suas coisas ficarão no depósito. No dia seguinte, meio que ela vai visitar meio que o laboratório Brilho com o Dachshund. E esse laboratório tá perto desde o ano 16. As estações são divididas em áreas diferentes, conforme a confidencialidade. E cada projeto tem um responsável. E aí que a gente vai pro local onde o Dachshund trabalha, o armazém de experimentos. Embora seja chamado de armazém, é um terreno fértil para estudos e tudo mais. Ela pergunta se o que tá imaginando aqui não tem valor científico. O Dachshund fala que nem tudo. E ele já decide mostrar uma coisa que ela vai gostar. E ela vê meio que um projeto meio que com um pano de cima. Ele fala que ele deu uma olhada nos diagramas meio que da Loli. E criou uma super armadura pra Loli. E a fofinha tava toda meio que empolgada e, gente, eu sei que ela não gosta de fofa, mas não dá pra ignorar. Ela é fofa mesmo. E a menina logo se desanima ao ver meio que o visual do mecha. E o que é isso? Sabe o que é? Eu dei uma olhada nos seus diagramas esses dias. Uma super armadura. Era isso que você queria criar, não era? Ai, que cara é essa? Não vai me dizer que você não gostou! Bom, a Loli tenta dizer que tá maneiro, mas o Dachshund meio que não se convence. Imagina, eu achei ele bem maneiro, tá? Loli, eu nunca achei que fosse mentir. Dói mais que falar na cara. Nisso chega alguém que meio que já critica meio que o trabalho do Dachshund, só vendo para você colocando no armazém e assustar as pessoas. Aí que a Loli reconhece a garota. E a garota reconhece a Loli. E meio que ela ouviu que meio que a Loli era uma inventora prodígio. E fala, então foi você que fez aquela armadura? E por isso meio que a garota, meio que nos minutos antes, durante a luta, meio que percebeu que meio que uns aspectos técnicos estavam estragados. A garota fala que o professor Lu, que é o pai da Loli, meio que a preferiu para ajudar o Dachshund. E a Loli, legal, agora eu vou ter uma ajudante. E aí meio que o Dachshund, então vamos construir um guerreiro de ferro? E aí, nem pensa, não fica se achando. Agora vocês vão me ajudar a construir um guerreiro de ferro! Nem vem. Não fica se achando. E agora meio que a garota se junta a Loli pra fazerem a sua super armadura. E eles vão pegar meio que uma espécie de metal que é maleável, mas ao mesmo tempo rígido. A Loli fala que achou meio que jogado no porão do seu pai, porque parecia lixo. A garota fala que graças a esse metal, as alterações vão ser até mais rápidas. E arrumou o sinal do transdutor. A garota fala que serve como um aquecimento para salvá-la. A Loli pergunta como meio que alguém talentoso como a garota veio trabalhar no armazém. Ela revela que o seu primeiro trabalho era de recepcionista. E algumas primeiras questões podem substituir o currículo e afetar a entrevista. E nisso temos o flashback e a garota que se apresenta como Wang Nun Nun estava meio que numa entrevista de emprego e os caras meio que vão julgando a Nun Nun pela beleza dela. Ou seja, mais comentários envolvendo machismo. A situação da Nun Nun só mudou por conta do professor Lu, o pai da Loli. Aí há outro flashback onde a Nun Nun recepciona meio que o pai da Loli. E o pai da Loli percebe que o que a RH fez com ela, pois ela era formada em engenharia de computação. E como ela veio parar meio que na recepção? E aí que ele pergunta, gostaria de trabalhar comigo? E a Nun Nun meio que agradece a oportunidade. No fim do flashback, meio que a Loli meio que fala que ela mal vê meio que o seu pai. E aí que ela pergunta se ela se dá bem com seu pai. E a Nun Nun revela que seu pai faleceu quando tinha 3 anos. A Loli imediatamente se desculpa porque ela não sabia disso. E a Nun Nun fala que tá tudo bem, pois apesar da Loli e seu pai se verem tão pouco, ela sente um pouco de inveja. E aí elas falam, tá, então o que a gente vai fazer? E aí a Loli, pode me levar pra beber? Nuo, será que você pode me levar pra beber? Bom, as duas saem pra beber. Bom, a Loli bebe refri e a Nun Nun cerveja. E no fundo vai tocando a musiquinha tema da Loli. E a Loli quase deu uma provadinha da bebida adulta. Aí, você ainda é menor.
droga, eu só queria experimentar a vida de uma adulta trabalhadora. E não fala, olha, eu sou fraca com a bebida. Então a Loli decide tirar uma foto dela juntas antes que ela fique bêbada. E, gente, já acha essas duas fofas juntos. Aí que a não percebe meio que o perseguidor tarado. Bom, a Loli já pressente isso, então ela decide desenhar na janela com ketchup, dizendo, olha, se a gente continuar sendo fraca, esses tarados vão se aproveitar de nós. E meio que ela faz uma caretinha com uma linguinha meio que se soltando, meio que parece uma tarada. E ela fala, vai, fala umas bosta pra ele. É aí que as duas vão gritando pro tarado para ele se ferrar. E o cara desaparece de maneira bem engraçada. E com certeza, gente, esse episódio da Loli é bem fraco. Mas pelo menos compensa com essa interação das duas. E esse taradinho aí. E olha que vocês vão ter uma surpresa no arco seguinte. Agora grita comigo. Vai se ferrar, seu tarado! Vai se ferrar, tarado! Vai se ferrar! Vai se ferrar, seu tarado! À noite, a Loli já retorna meio que pro laboratório segurando a Nono, que agora tá bêbada, e só fica repetindo, vai se ferrar, seu tarado. E a menina mal ataca meio que dois recepcionistas que só queriam falar com ela. Esse é seu currículo, é? O que o RH fez? Você é formada em engenharia da computação e desenho industrial. Por que não veio parar na recepção? Vem trabalhar comigo agora! E aí a Nono fala meio com algo muito bonito, que é pra Loli ser uma heroína. E que lute meio que contra o estereótipo que tá nela. E a Loli fica feliz com isso. Eu não sei dizer, mas eu acho que rolou uma química romântica entre elas. Aí que a Nono recebe meio que uma ligação. E aí, voltando pra recepção, os recepcionistas veem meio que alguém. E era o herói DJ. E aí eles já contaram meio que os dois heróis meio que fazendo que eles riam. E agora temos um Eds, que vai ser o antagonista desse arco. E o episódio acaba aí nesse escravo. Caramba, que coisa chata. Pelo visto, ninguém se lembra de mim. Então eu vou ter que voltar pra quebrar. Atenção, senhoras e senhores! A festa vai começar! Eu quero agora! O episódio termina aí, dessa maneira abrupta, e aí que a gente fica curiosa. E, gente, eu achei esse episódio até bem fraquinho, meio que o povo tem razão, mas compensa meio que pela Loli, que essa aí, além de fofa, é bem assertiva. Pois confia, Loli, eu já vi muito personagem fofinho até sendo meio assustador também. E também pela dinâmica que a Loli tem com os outros personagens, principalmente com ela e a Nonon, que começou pelo pervertido, que além do mais, eu gostei meio que do pervertido. E ele, junto com meio que todo esse caos envolvendo meio que o DJ e Eds, meio que vão ser resolvidos no próximo episódio, que aliás é o último da saga da Loli. Esse foi o episódio Crazy de To Be Hero X. Se inscreva no canal, ative o sininho, compartilhe com o mundo, tô busy e fui.